Minha tão amada filha do coração Leilane, que nossa Mãe Maior Maria Cristo abençoe hoje e sempre, que ela nos ilumine a todos e todas. Agradecida pela oportunidade que me foi descortinada pela divina providência de uma comunicação mais direta com seu coração devoto e zeloso. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pelos novos esforços havidos no campo das práticas oracionais, utilizando ferramentas entrelaçadas, no intuito de potencializar a concentração sobremaneira nos últimos 10 dias, aproximadamente, no que tange em particular a utilização de métodos discursivos, ou quiçá diríamos linguísticos, como a repetição mântrica de palavras-chave, frases-chave e mesmo orações recitadas. A música, como canto singelo e solitário, intensificou-se nesse mesmo período como um dos instrumentais para maximizar o foco da mente e elevar a vibração dos sentimentos devocionais durante seus momentos diários de prece e meditação, bem como nas 2 últimas sessões de recolhimento da reunião mediúnica, ou de preces basicamente realizadas à distância neste período de pandemia, de que você participa em nossa Casa Causa. A tão estimada filha de minha alma estava considerando como que uma profanação dos instantes sagrados de meditação e oração, por notar um certo tom de ludicidade, de satisfação do espírito nessas práticas livres e, por assim dizer, alegres. Eis o motivo de vir aqui congratulá-la pelas experimentações felizes. Por que não poderia ver júbilo no ato por excelência de regozijo da consciência, ensaiando a transcendência? Por outro lado, a despeito do surpreendente, para a sua perspectiva, êxito no exercício das diversas disciplinas espirituais, mormente considerando, como cogitou, estarmos imersas, numa época de crise global, de pandemia e correlato pandemônio polifacético, no âmbito social, político, econômico, acadêmico, etc., notava-se, assim se julgava, em queda vibratória na esfera das relações interpessoais, fossem em contatos presenciais ou à distância, nesse mesmo interlúdio de 1 para 2 semanas. A amiga não se sentia propriamente rude, mas presumia-se internamente amarga e menos afetuosa com seus irmãos e suas irmãs em humanidade. E por isso se condenava intimamente pelo que supunha ser falta de sentimentos fraternos, uma autocobrança que se fez mais acentuada, inclusive pelo contraste que havia com seu diapasão venturoso nos momentos de recolhimento a que aludimos acima. Apesar de fases de boas experiências espirituais frequentemente desdobrarem-se em melhoria nas interações humanas, o inverso não raro se dá igualmente, por uma espécie de choque psicoespiritual que pode ser exacerbado em virtude da disparidade que se estabelece entre as frequências psíquicas das almas com quem partilhamos nossos mais subidos propósitos de reverência e aquelas atinentes ao padrão médio de intenções e valores das pessoas encarnadas na Terra dos dias que correm. Essa ambiguidade dolorosa foi magistralmente exarada na máxima do Cristo Verbo da Verdade. O cristão, a cristã, está no mundo sem ser do mundo. Por fim, destacamos o tópico de a senhora, a despeito dos reiterados elogios do porta-voz a seu desempenho na equipe de seleção de perguntas, que a eles são dirigidas ao vivo em suas palestras, ter se considerado meticulosa, rígida ou acadêmica demais, não só no trato com as questões formuladas pelo público, mas também na sua relação com os 2 outros irmãos em ideal com quem divide a tarefa. Um sentimento que de modo algum refletia-se em seu diálogo com eles, mas que intimamente lhe estava tão forte que chegou a especular estar perceptível a ambos. Posso afiançar com toda a ênfase que a irmã filha não estava menos polida com seus companheiros de trabalho devocional e tampouco minuciosa em excesso na imprescindível e criteriosa análise das indagações e provocações temáticas enviadas no transcurso das preleções, arguições essas que de fato demandam judiciosa observação,
antes que sejam encaminhadas a nosso canal e representante encarnado durante suas atividades discursivas perante a multidão. Sem mais a dizer por hora, confiando-a e todos os seus amados, todas as suas amadas, à tutela de nossa Mãe Maior Maria Cristo, sua mãe e orientadora espiritual Eugênia Spásia. Psicografia recebida por minhas funções mediúnicas de Eugênia Spásia, em Bethel, Connecticut, nessa região metropolitana de Nova York, Estados Unidos da América, no dia 22 de agosto de 2020. Agradecer ao nosso amado Benjamin e muita gratidão, obviamente, de modo especialíssimo à nossa amada mestra Eugênia Spásia, que me traz uma fala confortadora como esta, um presente, um hino do céu, e com o meu nome, né? Na realidade ela traz mensagens para a gente todos os dias, e ela responde a muito mais questionamentos do que estes que foram trazidos e apresentados a vocês em vídeo. Nos últimos 10 dias, como a Eugênia fez referência, eu comecei a intensificar nos meus momentos de prece, de oração, de disciplina, mais orações mântricas. Eu já tenho o hábito de realizar orações em voz alta. Nos últimos dias foi realmente mais frequente que eu tenha, mesmo fazendo orações em voz alta, sentido uma necessidade maior de incursionar orações mântricas como forma de me concentrar. Deus, infinita bondade, suprema sabedoria, seja feita sempre sua vontade, por isso, por misericórdia, guie-nos em todos os nossos caminhos. Eu fazia a oração excitada. Na casa nós temos algumas, uma oração espontânea, e aqui lá vinha este mantra, eu impulsionava mais e mais e me sentia melhor. No sábado, dia 15 de agosto, no dia que a liturgia católica consagra a Assunção de Maria, eu me vi numa atividade intelectiva, no meio de um trabalho que eu vim fazendo de leitura, de observação, de avaliação crítica, eu me vi de uma hora para outra com uma lauda ao meu lado e eu comecei a escrever, não é meu padrão, fazer orações por escrito, a me dirigir a Nossa Senhora. No final, eu percebi somente depois, no final da lauda, mas o que dizer agora? E então me veio o mantra que eu já fiz a referência, achei isso muito curioso. Paralelamente a esses momentos em que eu sentia a necessidade de orações mântricas, eu comecei a cantar mais. Desde criança eu gosto de cantar hinos a Nossa Senhora, mas isso ficou muito mais intenso e às vezes como uma forma de reparar aquilo que eu julgava estar decadente. Eu preciso me concentrar mais, as minhas orações não estão boas, ou eu não estou fazendo tanto tempo de oração como eu gosto de fazer, mesmo que eu siga com rigor as minhas disciplinas e faça orações nos vários momentos do meu dia, diante do alimento, oração quando eu acordo, oração quando eu vou dormir, oração do anjo, nos vários e vários momentos, eu me vi com uma necessidade maior e aí, vou cantar. E em situações corriqueiras, no serviço doméstico, ou mesmo no banho, as orações ficaram mais intensas, as orações cantadas, as músicas, e mais que isso, a incursão de versos em algum refrão que eu tenha produzido para Nossa Senhora, embora isso não seja muito público e eu não tenha nunca pensado em divulgar, realmente é um público maior, eu crio de vez em quando, eu vou colocando, não é só uma questão de letra, a própria melodia. Então isso, eu comecei a completar aquele, vou completar e cantava com muita alegria, como se fosse uma forma de me preparar para um momento de oração, de maior recolhimento. E depois, em algum tempo, não, peraí, mas eu já estou fazendo orações, eu já estou orando.
Isso é bem interessante que ela diga que tenha sido uma estratégia. Também ao lado disso, uma outra questão que era, isso acontecia, funcionar orações mântricas nas minhas práticas ditas individuais, mas também em um momento muito sagrado de nossa semana, que no meu caso acontece na quinta-feira, porque é o dia reservado, que seria reservada a mediúnica de enfermagem espiritual, e neste momento, em razão da pandemia, dos desdobramentos que o confinamento traz para nós, estamos fazendo, cada membro do grupo faz isso em sua própria casa, mas eu tenho feito usando a plataforma do Zoom, a plataforma Zoom, o Google Meet, por meio de videoconferência, com duas outras integrantes da casa, Ciara, que é minha companheira, e Gisélia Mendes, que é uma amiga da minha mediúnica, é uma colega também de trabalho profissional. E aí eu comecei, de algum modo, ainda que não tenha comentado, nem com uma nem com outra, a entender, nossa, eu acho que eu estou muito moleca. O momento tá ficando brincalhão, e aí Eugênia vem e a Serena para dizer que não, é comum, isso é uma forma de como eu poderia julgar esse momento menos apropriado. Então, uma situação como essa, eu não ia ocupar a caixa de mensagens de Benjamin para fazer referência. A caixa de Benjamin é assim, lotada, e eu tenho total respeito para ficar nesse tipo de envio. Ele não tinha como saber, mas ela, supraordenadora, num nível diferente do nosso, fora do corpo físico, vem e me diz: tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso é um conforto inaquilatável. Fora do salto quântico, nos ambientes por onde trafego, ainda que virtualmente neste momento, nas interações com colegas de trabalho, com pessoas do meu dia a dia, um pouco desenquadrada. Talvez o termo seja esse, muito embora ninguém deseje ser enquadrada onde quer que seja, mas era como se as minhas ideias fossem aquelas ideias diferentes. E eu comecei, meu Deus, eu tô ríspida demais com as pessoas, ainda que eu não tenha verbalizado isso. No meu íntimo, pedi a inspiração a Deus para conseguir equilibrar, sentir um pouco de mais empatia com as situações e de perceber que eu não tinha o direito de ser mais crítica ou de fazer com que isso, ou me julgar melhor, algo por aí. Ela me responde isso, me traz questões da ordem do psicológico. A Lúcia fala de nosso Mestre Senhor Jesus, isso é transformador. E por último, a Eugênia faz alusão a um ponto que realmente povoou muito meu pensamento, uma nova frente de serviço que assumi com muita alegria no grupo, que é participar da equipe que seleciona as questões que são levadas a Benjamin no momento da palestra pública, nos domingos, mas também naqueles outros momentos que fazem parte da Semana do Salto Quantista, nas chamadas reuniões solenes. E eu comecei a me sentir um pouco exagerada em crítica ou de um academicismo, talvez o termo seja esse, de olhar, meu Deus, eu estou sendo muito técnica, meu Deus, eu estou cobrando muito, eu estou aplicando para essas pessoas um crivo que eu costumo fazer, aplicar em relação aos meus alunos. E aí eu deduzi fazer um pouco de transferência. Será que essas pessoas não estão assim transferindo para Benjamin uma responsabilidade que é delas, de ler um pouco mais, de buscar um pouco mais, ou de evitar trazer aqui ou ali questões que estão aquém do que ele, não que ele não possa ou que ele não deva, mas que não seja tão útil assim, porque são questões muito pessoais. Eu comecei a deduzir isso e paralelamente começava a me culpar por isso, achar que estava ríspida demais, que tanto Delano quanto o Luigi, esses dois amigos que me acompanham nessa atividade, já estavam percebendo o meu nível de desvario, de distorção, e que eu já chegava a ser impolida. Realmente
eu não comentei isso com Benjamin. Isso é transformador, porque quando ela vem e afiança, eu vou aproveitar aqui o termo dela, fazer um pouco de plágio e afiançar cada uma de vocês, o quanto isso me auxiliou, o quanto isso me fez refletir e me levar a ouvir mais. Eu perdi o número de contas, o número de vezes em que eu ouvi a mensagem de Eugênia, de me serenar, de me acalmar, de entender que muitas cobranças elas são desnecessárias, elas não nos acrescentam e elas podem inclusive nos levar a um padrão pouco desejável. Quero expressar mais uma vez minha gratidão a Eugênia, a nosso amado Benjamin por nos trazer esta Fala do Céu, por estar disponível a este serviço de amor, ainda que esta não seja a missão dele, como ele sempre nos diz. O propósito dele nessa existência não é trazer mensagem pessoal. E é por isso que nós devemos nos reconhecer em cada uma das mensagens trazidas, porque elas são dirigidas a cada um de nós, a cada uma individualmente, mas também à humanidade. Como eu posso não me ver em alguma mensagem se eu preciso aprender, se eu preciso dar saltos quânticos, se eu preciso minimamente reconhecer minha posição no mundo de aprendiz. Benjamin, um beijo no seu coração, minha gratidão eterna a você, Deus, Deus da casa. Assim seja.